Açúcar e Misael. Foi um jogo muito difícil, tô contigo, Misael. Muito, mano, muito difícil, muito difícil. Principalmente, Misael, para jogadores tão bons como De La Cruz, Gerson, etc., praticar o antijogo, mano. Praticaram sim, praticaram. O Flamengo praticou o antijogo. Eu não sou fã, tá? Não sou fã de praticar o antijogo, porque acho que o futebol é um espetáculo. O espetáculo foi ruim. Emoção, porque a gente é apaixonado por futebol, pelos clubes, e por isso que a gente assiste. Mas se você tentasse vender para um outro país, por exemplo, o jogo de ontem, foi um jogo horroroso. Um jogo horroroso. Imagina que o jogo de ontem fosse um produto. Imagina não, é um produto, né? O jogo de futebol é um produto comercializado. Imagina que o jogo de ontem fosse um produto chamado jogo, oitava de final, Bolívar e Flamengo na altitude. Rodrigo, tenta vender esse jogo para alguém. Acho que eu não conseguiria. Afinal de contas, o jogo foi feio. Feio. O Flamengo praticou o antijogo. Ah, Rodrigo, porque a altitude tem essa influência. Tinha que ter uma maneira de melhorar o produto. Deveria ter uma maneira de melhorar o produto. Eu toparia até levar esse jogo para um campo neutro. Nem o Bolívar tem que descer para jogar aqui, nem o Flamengo tem que subir tanto. Ó, alô, Comebol, pega os jogos desses de altitudes extremas, e coloca em campo neutro. É, coloca em campo neutro. Nem tão alto, nem tão baixo. Dá uma nivelada ali, ó, o meio ali. E aí o produto chamado oitava de final de Libertadores contra o Bolívar seria absurdamente melhor e muito mais visto por todos nós e mundo afora, gente, porque a partida de ontem foi horrorosa. Eu sei que sou flamenguista, foi classificado, obrigado Tite, o Bruno Henrique entrou no segundo tempo, fez fumaça, entendo tudo isso. Mas você assistir umas oitavas de final, uma competição com a Libertadores, tão difícil, tão importante, com um baixo nível técnico, com um baixo, assim como o Flamengo fez alguns jogos contra o Palmeiras, horrorosos, a crítica é a mesma. E nem teve altitude para se apoiar. Claro que se o Flamengo tivesse seus jogadores titulares, teria feito um jogo melhor, tudo bem, isso aí é saúde. O atleta não está em campo porque ele quis. Simplesmente ele não consegue. Ele não consegue, ele se lesionou. Então, isso aí, vida que segue. Agora, você maltratar tanto um produto chamado futebol, chamado Libertadores, chamado oitavas de final, no meu ponto de vista, não é inteligente. Acho que a gente poderia sim ter opções melhores ali para comercializar essas oitavas de final com os clubes que jogam, né, na sua naturalidade acima do nível do mar. Mas, dito isto, o Flamengo foi para cima, fez o que tinha que fazer para sobreviver na competição diante das adversidades. O Tite simplesmente é muito bom nisso, então ele acabou ali resolvendo a própria vida, mas o jogo, além de difícil, foi feio. É, além de difícil, foi feio. O Flamengo na próxima fase pega o Penharol, que é um time muito melhor do que o Bolívar, muito melhor. O Flamengo tem que ficar esperto, porém não tem nada de altitude, vai ser ali igual para todo mundo. A gente deve ter umas quartas de final como produto futebol mais interessante do que essas oitavas por conta das adversidades. Aqui no Rio, o Bolívar fez a mesma coisa que o Flamengo fez lá, picotou o jogo, tentou praticar o antijogo, tentou perder de pouco. Então, nas estratégias de quem evita mais que o adversário jogue, o Flamengo foi melhor. O Bolívar tentou evitar que o Flamengo jogasse aqui no Rio, no Maracanã. A torcida é daquele jeito que você já conhece, inflamada, em cima, pressionando. Mas o Bolívar o tempo inteiro praticou o antijogo. E em resposta, o Tite, se eles praticam o antijogo aqui, eu vou praticar o antijogo lá também. E fez ceras absurdas. O goleiro Rossi foi o melhor da partida e o campeão da cera, só perdendo pro De La Cruz. Porque o De La Cruz também fez de cera, meu parceiro. Uruguaio danado, encardido, irmão. Difícil de aturar. E o Rossi acabou sendo o melhor da partida, com defesas importantíssimas, sem contar um monte de minutos que ele desperdiçou durante o jogo. E para fechar, o Bruno Henrique forçando ali o cartão vermelho do Anderson, do Bolivar, ganhou ali
valiosos 2 minutos.